Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. No texto, Nova Chance. Havia um homem muito rico que possuía muitos bens, uma grande fazenda, muito gado e vários empregados a seu serviço. Ele tinha um único filho, um único herdeiro, que ao contrário do pai não gostava de trabalho nem de compromissos. O de que ele mais gostava era festa, estar com seus amigos e ser bajulado por eles. Seu pai sempre o advertia de que seus amigos só estavam ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer. Depois o abandonariam. Os insistentes conselhos do pai retiniam-lhe nos ouvidos e logo se ausentava sem dar o mínimo de atenção. Um dia o velho pai, já avançado na idade, disse aos seus empregados que construíssem um pequeno celeiro. E dentro do celeiro ele mesmo fez uma forca e afixou nela uma placa com os dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras de seu pai. Mais tarde chamou o filho, levou-o até o celeiro e disse-lhe: meu filho, já estou velho e quando partir você tomará conta de tudo o que é meu e sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados e gastar todo o dinheiro com seus amigos. Vai vender os animais e os bens para se sustentar. E quando não tiver mais dinheiro, seus amigos vão se afastar de você. E quando você não tiver mais nada, vai se arrepender amargamente de não ter me dado ouvidos. E por isso eu construí essa forca. Sim, ela é para você. E quero que você me prometa que, se lhe acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O tempo passou, o pai morreu e seu filho tomou conta de tudo. Mas assim como havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os bens, perdeu os amigos e a própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre a sua vida e viu que havia sido um tolo. Lembrou-se do pai e começou a chorar e a dizer a si mesmo: ah, meu pai, se eu tivesse ouvido seus conselhos, mas agora é tarde, tarde demais. Pesaroso, o jovem levantou os olhos e, longe, avistou o pequeno celeiro, a única coisa que lhe restara. A passos lentos se dirigiu ao celeiro, entrando, viu a forca e a placa empoeirada disse: eu nunca segui as palavras do meu pai. Não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos esta vez vou fazer a vontade dele. Vou cumprir minha promessa, não me resta mais nada. Então subiu os degraus e colocou a corda no pescoço e disse: ah, se eu tivesse uma nova chance. Então pulou e sentiu por um instante a corda apertar-lhe a garganta. Mas o braço da forca era oco e facilmente. Ele caiu no chão e sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas, diamantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete que dizia: essa é a sua nova chance. Eu o amo muito. Seu pai. Ah, que vontade até de chorar, credo. Não vou deixar o nariz vermelho. Não vou deixar o olho esbugalhado. Pera aí, gente, deixa eu respirar. Eu não edito o vídeo, aí eu passo esses apertos. Vocês sabem quem é esse pai da história? Não está dizendo só sobre o pai genético. Não é. É Deus. Se a gente levar ao pé da letra, ele dá chance a todo momento pra gente, para que a gente possa refazer a nossa vida, deixar as bobagens de lado, atender os seus desígnios, se tornar uma pessoa melhor, observar os bons passos daqueles que estão em nossa volta, para que a gente possa seguir o caminho correto. Ele enche a gente de amigos, de familiares mais experientes, pessoas mais avançadas moralmente, mas a gente se ilude com a vida, a gente se ilude com as passagens materiais, físicas, financeiras, a gente se ilude com diploma, a gente se ilude com relacionamentos doentios, a gente se ilude com vícios e tudo que tem em volta que é bom a gente não aproveita. Aí a gente está sempre naquela: Senhor, me dá outra chance, Senhor, me dá outra chance. Ah, se eu soubesse, eu ia fazer diferente. E Deus é tão maravilhoso que Ele já sabe que a gente vai agir assim. E Ele arruma o caminho de forma que você se encontre, que você faça realmente aquilo que tem que ser feito para o seu bem. Mesmo que seja através da dor.
Ele deixa você chegar lá no fundo do poço, na sua dorzinha, curtindo todas as mazelas que você mesmo criou, para que você tome consciência e ainda assim ele te dá uma nova chance. É Deus. O pai dessa história aqui não tem outro, gente. É Deus. Porque até o nosso pai genético, ele falha. Deus não falha nunca. Então ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe da nossa questão moral, que ainda está em crescimento, que ainda está em desenvolvimento. Ele sabe das coisas que nós vamos errar, porque praticamente todos nós somos assim. Nós temos esse calcanhar de Aquiles que faz a gente pecar sempre no mesmo caminho, na mesma situação moral. Talvez as situações materiais sejam diferentes para cada um e são, mas a questão moral é a mesma. Diante de situações que a gente tem tudo para se desenvolver, a gente peca, a gente erra, a gente falha, a gente sucumbe. E Deus vem e traz para a gente mais chance, mais chance. E quando ele fala assim, é a última chance, na verdade nosso Pai é inesgotável de bondade. Nunca vai ter a última chance, sempre vai ter outra e outra e outra. Ele não tem pressa de ver a gente bem. Ele só quer que a gente fique bem, mas ele não tem pressa. Ele espera o momento de cada um. Aí, vamos lá. Vamos voltar isso para a sala de aula, vamos voltar isso para chances que o professor dá ao aluno. Olha só como é um texto maravilhoso. O professor também faz isso. Ele vê o aluno nas suas dificuldades, ele não exige que o aluno avance, ele simplesmente dá condições para o aluno avançar, para cada um ter o seu mérito no seu desenvolvimento intelectual. Se o professor forçasse todos por igual, certamente iria deixar 40 para trás. Ele não ia conseguir atingir um aluno sequer, porque cada um é um mundo individual, é único. Cada um está num patamar diferente do outro, seja no conhecimento específico das disciplinas, seja no conhecimento de mundo, seja numa moral, numa conduta, nos princípios, cada qual é um mundo individual. Então, cabe sim ao professor investigar o seu aluno e fazer com que todos harmoniosamente possam se desenvolver, não por igual, cada qual ao seu passo, mas juntos, unidos, mediante as suas atividades, mediante as suas propostas de ensino. É importante que o professor tenha esse discernimento, né? De dar chances. Não é dar chance de, vamos fazer prova em conjunto, vamos fazer prova em dupla, porque aquele aluno não sabe nada, ele senta com quem sabe, então ele vai ter nota também. Cuidado para vocês não entenderem dessa forma. Deus não facilita a vida de ninguém, não. Ele dá condições de você se desenvolver. Então, aquele professor que fica assim, aquele que não sabe nada, aceita com quem sabe tudo, ele está matando aquele que não sabe nada, né? Porque aquele que não sabe nada, ele vai ficar de bracinho cruzado, esperando tudo cair no colo dele. O mérito é todo do outro que fez. Quantas vezes nós mesmos, na escola, né, em grupo, a gente não via que tinha aluno fazendo corpo mole para fazer um trabalho. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho de corpo humano uma vez, que era com massinha. Tinha que fazer todo o intestino, fígado, coração. Era uma placa de madeira e a gente fazia, a massinha que a gente fazia era com, como é que chama aquilo lá, meu Deus do céu? Não é lama que dá o nome, eu esqueci o nome, gente, barro, né? Eu não sei o nome. Eu sei que era massa que às vezes você usa para colocar no vidro, massa de vidraceiro, é tipo aquilo lá. Então a gente usava massas que eram massas duras, massas rígidas, né? Não é massinha de modelar. Era algo assim, que a gente tinha que fazer com óleo, para não ficar pegando na mão. Eu esqueci, argila, é isso, massa de argila. A gente fazia massa de argila, pensa, aquilo é pesado na mão. E a gente fazia tudo aquilo ali, colocava todos os órgãos, tal. E eu lembro que nesse trabalho tinha eu e o Marcos, olha, lembrei do Marcos agora. O Marcos era aquele cara assim, super CDF, sabe? Que o pai era policial militar, a mãe era bem rigorosa, então o Marcos era bem centrado no que estava fazendo. E a gente tinha um outro, que eu não lembro o nome agora, que era espoleta, ele ficava tirando barato dos órgãos. Isso aqui tá parecendo não sei o que, isso aqui tá parecendo não sei o que lá. E ele ajudar que é bom nada, né? E a gente via que ele tinha dificuldade. Aí, por fim, nós demos um choque nele no grupo, né? Você vai continuar ficando tirando barato? Então você vai ficar fora do grupo. Pode ir embora. Nós colocamos ele para fora da casa do Marcos esse dia. A gente estava fazendo um trabalho na casa do Marcos. A gente tinha, acho que uns 12 anos de idade, 12, 13 anos.
E aí o menino foi embora, ficou triste, né? Ficou todo sentido, porque a gente tirou ele do grupo. Aí quando chegou um dia antes de entregar o trabalho, na sala de aula a gente intimou ele, né? Falou, olha, você não ajudou a fazer mão na massa, mas você vai ter que ajudar a pagar todo o material que nós compramos. Se você ajudar a pagar, você ainda vai ter essa chance de ter o seu nome no trabalho. Só que no próximo trabalho você vai trabalhar dobrado. Nós vamos te dar serviço para você fazer dobrado. Mesmo que você pague esses produtos que a gente gastou, ainda assim no próximo trabalho você vai pagar, você vai fazer o trabalho dobrado. Nós vamos te dar mais serviço para você fazer. Aí o menino enfiou o rabinho no meio das pernas e fez. Então assim, a gente percebe que o ser humano às vezes precisa desse choque da última chance, né? Casais, às vezes, no casamento fica naquela coisa vai, não vai, vai, não vai, faz tratamento com a sua igreja, faz encontro de jovens, faz encontro não sei o quê, passa em psicólogo, psiquiatra e nada de se ajustar. Aí quando algum dos dois dá aquele ultimato, fala, olha, ou agora a gente vai começar a se entender, ou de fato nós vamos nos separar, aí parece que a coisa, né, entra no eixo. Todo ser humano precisa desse tranco de entender, porque a nossa moral é muito baixa. Nós estamos ainda tão atrasados moralmente que a gente precisa desse empurrão, desse choque. Do tipo, ou vai ou racha. Tem determinados momentos da nossa vida que é assim. E geralmente o vai ou racha é sofredor. É aquele momento de você com você mesmo, de você internalizar tudo que você está fazendo de certo e de errado. É um momento do joio e do trigo, de você discernir aquilo que você quer para a sua vida. O aluno passa por esse processo, o adulto passa por esse processo, nós, enquanto pessoas perante Deus, nós passamos por esse processo. Então, é um processo normal, mas que a gente não pode levar também do tipo, já que Deus vai estar sempre me dando uma chance, já que o professor vai estar sempre me dando uma chance, já que eu, como professor, estou dando sempre uma chance, a coisa vai descambar, vai virar oba-oba, né? Não é assim, não. Toda chance também tem o checkmate, né? Olha, já dei todas as chances possíveis e não deu certo, então eu agora estou desistindo. Se a gente deixar com que o outro desista da gente, certamente nós também vamos desistir. Vai chegar um dado momento que você vai falar assim, poxa, eu tinha tudo para ser feliz, eu tinha todo o acolhimento daquela pessoa, eu tinha toda a atenção daquela pessoa na minha vida, mas eu não valorizei. E aí você acaba se desistindo também, que é a questão dessas pessoas que estão aí em depressão. Já tiveram todas as oportunidades de se dar bem, de se desenvolver, mas foram protelando, foram brincando com a vida, aí chega um dado momento que chega lá no fundo do poço, porque aí todo mundo que estava em volta já está cansado de dar a última chance. Aí a pessoa desiste, né? E ela desiste dela própria. Então é muito perigoso quando a gente chega lá no fundo do poço. Não se deixe levar no fundo do poço, não deixe com que os professores que estão me ouvindo, seus alunos cheguem no fundo do poço. Todos nós temos o nosso limite de dar chance e receber chance também. O único que é fonte inesgotável de dar oportunidades para nós é Deus. E nós não temos essa moral. Nós não temos esse adiantamento moral para que a gente possa estar sempre perdoando ou sempre sendo perdoado. Acabei de conversar com o meu carteiro aqui na porta. Olha como que as coisas se encaixam, né? Ele veio me entregar um pacote, falei para ele assim, eu estava fazendo a leitura quando você chegou e aí saiu, né, a buzina, o áudio que eu tava fazendo, saiu a buzina dele, ele gritando, carteiro, tal, correio. Aí ele falou assim, a senhora faz vídeo? Eu falei, eu faço alguns estudos, tal, para que eu possa internalizar e eu me melhorar. E as pessoas que assistem acabam, né, também refletindo, tal, tem ajudado algumas pessoas, graças a Deus. Aí ele pegou e falou assim, o ser humano é tão complicado, né, é difícil desenvolver, né. Eu falei assim, olha, de todos os temas que eu trabalho, eu acho que a questão do perdão é o pior que tem. Quando bate nessa questão do perdão, muitas pessoas desistiram de outras pessoas porque não conseguem perdoar. E tem pessoas que não conseguem se perdoar, que é essas que vivem em sofrimento total, que entram no estado de depressão. Então é tão importante que a gente faça de tudo para manter pessoas em volta e agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos e aproveitar essas oportunidades em nosso benefício, em benefício do nosso próximo. Assim como o professor precisa de última chance, o aluno também precisa, só não pode ficar mal acostumado, porque senão vira se vergonhice e aí pronto, aí não desenvolve ninguém. Então por isso que eu falo que o ser humano, ele vai chegar um dado momento que ele fala, chega, não dou mais oportunidade nenhuma, né? Cansei, eu dei todas, você não aproveitou e eu já fiz isso em relacionamentos, né? De ter que virar as costas para a pessoa, porque
Tudo que eu podia ter feito pela pessoa eu fiz, a pessoa não soube aproveitar e eu tive que ir embora. Porque eu vou ficar aqui sofrendo por conta do sofrimento do outro que não quer mudar. Aí você vai embora, né? E às vezes são relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Mas a pessoa que estava ali não soube aproveitar. Não era o momento dela ainda amadurecer tanto quanto você. Os relacionamentos não dão certo. Eles chocam quando pessoas partem para caminhos diferentes. Cada um puxa para um lado. É aquela brincadeira da corda, né? Cabo de guerra. Um quer ir pro lado A, o outro quer ir pro lado B. Relacionamento nenhum aguenta isso, né? Aí você vai dando chance pro outro entender o teu ponto de vista, aí você acha que ele pode vir pro teu mundo, não vem. E isso acontece em todos os relacionamentos. Aí, voltando para a sala de aula, o professor também faz isso. Dá tanta oportunidade pro aluno, mas o aluno tá puxando pro outro lado. Vai chegar uma hora que o professor fala assim, olha, eu não consigo mais. Deixa ele lá com o livre-arbítrio dele, quando ele quebrar a cara, ele vai voltar, né? E filho, relacionamentos a dois, amigos, né? Pai, mãe, sei lá, tudo que está em nossa volta tem um limite. Nós precisamos perdoar, nós precisamos compreender, mas tem um limite. Deus é que é a única fonte inesgotável sem limite, que perdoa e que dá chance, que perdoa e que dá chance. Só que a chance que Deus dá nem sempre é uma chance assim que nosso ver é uma chance amorosa, às vezes é dolorosa, né? Então quem não vai pelo amor, vai pela dor.